Uma entrevista com o deputado e presidente da FPA, o Sérgio Souza, onde fala dos projetos que devem ser discutidos neste segundo semestre, as perspectivas de eleições, cultivo sustentável e a produção nacional de fertilizantes. Eu vou conversar com o presidente da FPA, o deputado Sérgio Souza, e entre as pautas vamos falar sobre a geração de empregos, renda, também como anda o setor e as eleições de 2022. Deputado, seja muito bem-vindo ao Sucesso no Campo. Olá, Ludmila. Prazer estar aqui com você no Sucesso no Campo. E o campo realmente, é um sucesso. Temos aí alguns problemas pelo meio do caminho, mas para isso temos aqui a Frente Parlamentar Agropecuária para ajudar. Deputado, quais que são as perspectivas do planejamento para o segundo semestre da Frente Parlamentar? Olha, sabe que nós estamos num período eleitoral, então muito menos assiduidade no Congresso Nacional e nas suas pautas, né? Até já foi definido que terá semanas de esforço concentrado, onde pautas serão votadas no Senado e na Câmara. Nós temos pelo menos duas pautas importantíssimas a ser votada na Câmara, no Senado, nas próximas semanas. Estamos trabalhando para isso, que é os defensivos agropecuários. Achamos muito importante esta pauta para que possamos aí ter um alimento mais seguro, um alimento que chegue à mesa do cidadão brasileiro com preço mais acessível, e temos também o autocontrole. O autocontrole é a possibilidade das unidades aí Fabris fazer a sua autofiscalização, o seu autocontrole, passando pela auditoria do Ministério da Agricultura. Isso já foi votado na Câmara, ambas as pautas estão no Senado, uma delas já no plenário, como é o caso do autocontrole. Na Câmara dos Deputados nós temos algumas pautas importantíssimas, temos aí, por exemplo, uma legislação sobre bioinsumos. Nós sabemos o quanto que subiram nos últimos anos o custo dos insumos, principalmente os químicos, que nós somos altamente dependentes dos países como o Canadá, a Rússia, o Irã, Marrocos, a China, e nós temos as condições de produzir aqui no Brasil produtos que venham a substituir, não na totalidade, claro, muito distante disso, mas que venha criar aí, dar uma oportunidade de alternativa ao produtor rural, entre outras pautas que podem sim caminhar ainda este ano no Congresso Nacional. Deputado, sobre a questão dos fertilizantes, então o Brasil ele tem essa condição de produzir os insumos suficientes. Como que vai funcionar, por exemplo, vocês estão trabalhando para isso ser viável ao produtor rural, para que ele consiga ter esses produtos sendo nacionalmente feitos aqui? Ludmila, sim, o Brasil, nós não temos no horizonte, nós não conseguimos chegar a um nível de independência total na questão dos fertilizantes. Talvez a gente consiga diminuir significativamente a questão da dependência. Nós temos jazidas enormes de potássio no Brasil, por exemplo, na foz do Rio Madeira, mas nós precisamos tornar esta jazida, a sua exploração, economicamente viável. Ainda hoje é mais barato eu trazer da Rússia, do Canadá, em navios, até chegar ao Brasil, do que trazer aqui da nossa região amazônica. Porque nós temos o licenciamento ambiental, que é muito caro, e por isso que nós estamos tentando avançar com uma nova lei, ou com uma lei para tratar de licenciamento ambiental. Hoje nós só temos resoluções do CONAMA. Nós temos a questão da cadeia da logística. Tínhamos até ontem a cabotagem extremamente onerosa ao setor produtivo brasileiro, onde era mais fácil eu mandar um navio do Porto de Paranaguá, lá do meu estado do Paraná, para Santa Catarina, do que mandar esse mesmo navio para a China. Você vê que absurdo que era a cabotagem no Brasil, mas nós fizemos a BR do Mar, mitigando esse custo absurdo, e nós temos ainda algumas outras pautas aí para avançar. E nada disso se faz do dia para a noite. Uma vez vencido o licenciamento ambiental, que pode chegar a 10 anos para liberar ou não a exploração de uma jazida dessa,
você tem toda a implementação depois da usina de extração, da cadeia de logística, ferrovia, portos, navios, embarcações, para chegar até o mercado consumidor. Então, aí estamos falando dos químicos, sejam aí os NPKs, o potássio e o fosfato e os nitrogenados. O Brasil tem condições de fazer, tem fábricas grandes, precisamos resolver o problema do gás, né? Mas tem condições de fazer, nós temos muito gás aí nas plataformas continentais de exploração de petróleo, que dá para ser utilizado aí para fazer os nitrogenados. Agora tem os bioinsumos. Os bioinsumos, ele em escala dificilmente alcançará os químicos, mas ele se torna uma opção. Muitos produtores rurais já estão fazendo aí um sistema consorciado, usando químicos e usando biológicos e aumentando a sua capacidade de produção. Então, o Brasil é um país da inovação, é um país que aprendeu a fazer agricultura tropical, inovou e surpreendeu o mundo todo, se tornando independente em produção de alimentos e tendo excedente que já exportamos para mais de 200 países, e nós temos aí a competência, o know-how, a sabedoria de produzirmos também esses bioinsumos para garantir um alimento de qualidade e que chegue mais acessível à mesa do cidadão brasileiro. Nós temos nesse primeiro semestre, né, um destaque no agronegócio para a geração de empregos e também de renda. Como que a FPA trabalhou esse primeiro semestre, como que ela pretende trabalhar esse próximo semestre aí para poder expandir isso cada vez mais, essa geração de emprego dentro do setor? Ludmila, o agro não para nunca, né? Nem na pandemia parou. E nem ações como esta da Anvisa vai fazer o agro parar. Por mais que, segundo dados do Sindiveg, se não me engano, vai tirar em torno de 4 milhões de empregos, vai afetar no Brasil aí com relação a essa decisão da Anvisa. Mas nós não paramos. O agro é a vocação principal do Brasil e o Brasil já entendeu a sua responsabilidade de produzir alimento de qualidade, socioambientalmente correto e alimentar os nossos 215 milhões de seres humanos aqui brasileiros, nossos irmãos, e mais em torno de 800 milhões de estrangeiros nos mais de 200 países que nós exportamos. Quanto mais nós conseguirmos nos tornar competitivo no mercado internacional, mais nós vamos produzir. Quanto mais nós conseguirmos mitigar os efeitos negativos em relação ao agro, que impactam no seu custo de produção, quanto menor o custo de produção, mais nós vamos produzir, mais alimento de qualidade e barato chegará à mesa do cidadão brasileiro. Então, eu entendo e vejo o Brasil como vocação principal, seu pilar de sustentação é a produção de alimentos. E isso gera emprego, Ludmila. Olha que maravilha, né? Quando a gente fala do agro, a gente olha assim, mas eu estou visualizando o produtor rural lá cultivando uma roça, seja num hortifruti, ali uma verdura, um tomate, seja uma lavoura mecanizada, como soja, um algodão, um milho. Eu vejo aquela imagem de TV, uma máquina colhendo, despejando a semente em cima de um caminhão. Então, esse é o emprego gerado pelo agro. Mas é muito mais do que isso. Aonde é que foi fabricado o caminhão? A colhedeira, os insumos, essa cadeia de logística que vai desde o porto, da ferrovia, do vagão, do trem, do navio. Onde é que foram fabricados todos? A cadeia da transformação, onde é que estão as fábricas de alimentos, dos embutidos, da transformação, dos frigoríficos. Olha, quando você vê essa cadeia como um todo, o agro é responsável por 50% ou mais do emprego direto e indireto desse país. Por isso que defender a agropecuária brasileira é defender o emprego do brasileiro. Deputado, a gente está tão boom, né, realmente, de falar de como o Brasil produz com sustentabilidade, isso é uma realidade. O agro brasileiro é referência no mundo também por conta dessa sustentabilidade. E como que o senhor enxerga, como representante da FPA, o mercado de carbono para os produtores brasileiros também, que é um outro nicho a ser explorado? Bom, o Brasil é um país que tem tomado iniciativas nesse sentido, né?
nós assinamos todos os protocolos internacionais nesse sentido, participamos das conferências para a sustentabilidade, para o clima, as COPs, e estamos fazendo o nosso dever de casa. Recentemente, o governo emitiu um decreto sobre o crédito carbono, tem também projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, mas nós temos um ativo ambiental invejável, né? Ninguém tem igual ao Brasil, não existe nada parecido. Primeiro que nós temos 2/3 do nosso território em floresta nativa. Isso é algo... cabe à Europa inteira, com exceção do leste europeu, aqui da Rússia. Se você tirar a Rússia, o resto cabe tudo dentro da nossa Amazônia brasileira. E a preservação ambiental não está só na Amazônia, está em todos os biomas, né? E desses 2/3 que nós temos do nosso território nacional coberto em florestas nativas, a metade delas está dentro da propriedade particular, dentro da propriedade do produtor rural. E é o produtor rural que está preservando em favor da humanidade, em favor da conservação do meio ambiente. E não é só por aí, não estou falando, não vamos ficar só em floresta, vamos um pouco mais. Vamos partir agora para a pecuária de baixo carbono que nós estamos fazendo, vamos para o agro silvopastoril, vamos para a soja e para as outras atividades de grãos em plantio direto na palha, da conservação de solo. Se nós estamos fazendo tudo isso para o meio ambiente, por que o produtor rural não pode receber, o proprietário não pode receber crédito por isso, se ele está preservando além daquilo que é de além daquilo que ele utiliza em favor da humanidade? Então, a regulação do que pode ou não pode ser creditado como crédito de carbono está sendo feito, e eu digo que esse é um mercado que veio para ficar. Porque se o Brasil está engessado em muitos fatores, por exemplo, como a utilização do solo, onde nós só utilizamos antropizados, né, seja pecuária, lavoura, madeira, cidades, 1/3 do país, quer dizer que os outros 2/3 estão inviabilizados a sua utilização de forma econômica. Vamos achar uma forma de que nós possamos usar isso em favor do Brasil economicamente para o nosso desenvolvimento, e que aqueles que não fazem o mesmo dever de casa, que paguem um pouco daquilo que nós fazemos por eles. Deputado, para a gente encerrar, falar sobre o cenário das eleições em 2022. Como que as eleições elas podem interferir nas pautas do agro? Qual que é a visão do senhor em relação às eleições de 2022? Ludmila, assim, não é só na pauta do agro, em qualquer pauta do Congresso Nacional, se for uma pauta popular, ela passa fácil. Se for uma pauta um pouco mais polêmica, o colega parlamentar ele vai olhar e vai falar assim, mas isso não é a hora de votar, vamos deixar para depois, isso pode dar um desgaste perante a opinião pública, não dá tempo de eu explicar as razões do meu voto, mesmo eu sabendo da importância dele para o desenvolvimento do meu país. Então, pautas que são um pouco mais polêmicas, normalmente, neste período, não só do agro, de qualquer outra, há uma diminuição na sua celeridade, né? Mas nós acreditamos que tem pautas aí que são possíveis de votar, por exemplo, o autocontrole no Senado Federal é possível, e nós vamos trabalhar para votar. A questão dos bioinsumos na Câmara dos Deputados, nós temos também outras pautas aí, tem a medida provisória que vai tratar ali da questão tem dispositivos que trata dos biocombustíveis, nós vamos também tentar votar isso nesse período eleitoral. Não vamos dar conta de avançar em tudo. Nós já avançamos muito nos últimos anos, pautas que estavam estancadas no Congresso Nacional há 20 anos, nós conseguimos destravar e mandar para frente. Agora tem muita coisa por fazermos ainda, e o nosso pensamento é uma legislação eficiente e moderna, nós teremos alimentos mais seguros e mais baratos, e isso vai gerar mais emprego e mais renda ao cidadão brasileiro. Deputado, agradecer a sua participação e convidá-lo a participar mais vezes aqui com a gente, no Sucesso no Campo. Eu que agradeço, Ludmila, um abraço a você e a todos aqueles que fazem dessa plataforma Sucesso no Campo um verdadeiro sucesso. E um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo aí no campo ou na cidade.